Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo. Então, pessoal, trazendo mais informações sobre a Assembleia de Deus lá em Bento Ribeiro, eu quero atualizar vocês sobre o que está acontecendo. Já começaram as represálias sobre todos aqueles que foram contra a eleição forçada para a presidência da convenção lá em Bento Ribeiro. Viu? Começaram a represália. Eu fui marcado novamente no Instagram do Fala Fariseu e lá está o documento falando sobre as represálias, sobre todos os pastores que foram contrários. Tá entendendo? A Assembleia de Deus tem isso, irmão. Basta só você questionar um líder sobre aquilo que ele fala ou aquilo que ele faz e você sofre perseguição, represálias, ameaças e coisas dessa natureza. Não diga que não é verdade não, porque viu? É verdade. Em muitas convenções acontece disso. E quando é tempo de eleição, muita gente é ameaçado, é coagido, é perseguido, rejeitado, escanteado, mudado, gente é colocado no lugar. Pessoas que não são do clero são colocadas na vaga de outras pessoas. Está entendendo? Pessoas são ordenadas de imediato para ocupar vaga para quê? Para votar no presidente. É assim, irmão. Os bastidores do alto clero, da bleia do reino de Deus. Então a gente vai trazer essas atualizações. Ontem eu coloquei um vídeo aqui, né? Uma irmã indignada falando da eleição forçada. E agora é assim, viu? Eleição não tem participação da igreja, não tem. Aliás, nunca teve, né? Nunca teve. Na Assembleia de Deus nunca teve. Entendendo? Então, trazendo informações para você e eu vou ler aqui esse documento para que vocês possam dar uma olhadinha, ok? Mas antes eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos, fazendo que esse trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Venha também ser membro do clube de membros, parceiros desse canal, patrocinando esta obra apologética, evangelística e missionária. Este voto de confiança aí é o trabalho do Pedrosa. Amém? Muito bem. Quem não viu o vídeo da irmã e este vídeo daqui são duas matérias que eu coloquei aqui no canal. Nesta matéria aqui, alguns meses atrás, o pessoal está pedindo eleição porque não suporta mais os desmandos, tá entendendo? De muitas lideranças, muitas ditaduras, os ditadores colocando suas dinastias, os ditadores promovendo nepotismos, os ditadores produzindo disputas pelo poder, é o que aconteceu aqui, e os ditadores promovendo também corrupção moral. Então, a gente botou o vídeo ontem, está repercutindo em muito este vídeo, a irmã indignada, isso aqui foi a eleição que aconteceu no dia 4, e que colocou o mesmo pastor excluindo as 3 chapas, porque foram 4 chapas que se cadastraram, 3 chapas foram excluídas, ficou somente uma chapa para concorrer novamente à presidência. Quem é que estava na chapa? O pastor, antigo pastor. Vai entender a Assembleia de Deus, né? Então, o pessoal estava aí indignado e muitos pastores começaram a sofrer represália. E a gente vai ler essa matéria que está aqui no Fala Fariseu, o documento está aqui, certo? Vou até dar um zoom aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom neste documento. Ah, não vou conseguir não. Vou conseguir não porque... Será que eu consigo? Deixa eu ver aqui, dar um zoom aqui, dá um zoom aí, Pedrosa. Pronto, vou dar um zoom, o máximo que eu puder aqui para vocês conseguir chegar no documento, beleza? São várias páginas esse documento, são várias páginas. E eu vou ler na íntegra aqui para vocês. Mas antes, deixa eu ler aqui
o que está escrito: a Assembleia de Deus em Bento Ribeiro, Rio de Janeiro, vive uma grave crise institucional após o apóstolo pastor Emanuel da Silva sem a realização de eleição. Praticamente ele foi aclamado, né? O processo que contrariou o estatuto da igreja, coisa muito comum na Assembleia de Deus, gerou forte reação da membresia, que não pode fazer nada. Agora avança para um cenário ainda mais tenso: a perseguição de pastores que tentaram concorrer à presidência. Então, veja só, vê como é que é a coisa aqui. Ele assume e, depois de assumir a presidência novamente, ele começa agora a perseguir aqueles que se candidataram também à presidência, irmão. Impressionante. Segundo relatos internos, após assumir o cargo, mesmo sem votação, o pastor presidente iniciou o afastamento cautelar de líderes ligados às chapas opositoras, conforme comunicados oficiais divulgados pela própria administração. Entre os nomes já atingidos está o pastor Jorge Henrique, removido de suas funções ministeriais após anos de atuação na denominação. O clima de insatisfação, instabilidade, aumentou neste domingo, com a informação de que outro pastor da congregação de Vila São Michel também também poderá ser afastado, ampliando a ascensão, de retaliação contra quem tentou participar do processo eleitoral. O caso teve início quando 3 chapas foram regulamentadas, inscritas para a eleição presidencial no campo. O então presidente Emanuel Silva tentou registrar uma 4ª chapa e, ao não conseguir, impugnou todas as concorrentes, permanecendo como candidato único. A eleição não aconteceu mesmo diante da rejeição pública e da maioria da igreja. Olha para aí. A eleição, ela não aconteceu porque ele impugnou as outras 3 chapas e ele permaneceu como presidente da instituição, irmão. Ainda assim, um pastor foi empossado posteriormente, mesmo com a ação judicial em andamento. Desde então, os membros e lideranças denunciam que decisões administrativas vêm sendo usadas para punir e silenciar opositores, aprofundando a divisão interna. A crise segue repercutindo no meio evangélico e levanta questionamentos sobre legalidade, transparência e liberdade dentro da igreja. Está aqui a matéria no Fala Fariseu, você só é acessar aí. Deixa eu ler aqui esta nota, este documento. Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Bento Ribeiro, Ministério de Bento Ribeiro. Comunicado oficial e pastoral. Presidente do MIB. Aqui, ó. A autoridade procede de Deus. Aí tem um versículo aqui em cima, Romanos 13, versículo 1. A paz do Senhor Jesus Cristo, no exercício do munus pastoral e administrativo que me foi legitimamente confiado, diz a nota aqui, E na qualidade de pastor presidente do MIB, responsável pela guarda, fiel observância e aplicação do Estatuto Social e do Regimento Interno. Oh, meu Deus! Tenho consenso de temor a Deus e responsabilidade institucional tomar a público o que se segue. É o quê, rapaz? É sério que eu estou lendo isso, meu Deus do céu. Mas vamos mais. Considerando as graves e reiteradas evidências de insubordinação hierárquica, a retenção indevida de documentos oficiais pertencentes à instituição, a prática de atos que configuram afronta à autoridade legitimamente constituída e tentativa de ruptura da ordem administrativa eclesiástica, a violação direta às competências e deveres inerentes ao ofício pastoral do dirigente, conforme estabelecido no artigo 10 do Regimento Interno,
especialmente quanto à submissão à autoridade superior, preservação da unidade institucional, cumprimento das decisões da presidência e zelo pelo patrimônio e documentos da Igreja. O disposto no artigo 27, inciso 12º do Estatuto Social, que confere ao pastor presidente competência para supervisionar, afastar, substituir, disciplinar pastores dirigentes, quando necessário, a preservação da ordem eclesiástica. Fundamento expresso no artigo 28, inciso 15º do Regimento Interno, que autoriza a adoção de atos administrativos disciplinares urgentes. Aí vem aqui, ó, resolvo. Primeiro, da supervisão cautelar do afastamento da liderança. Aqui começa, viu? Aqui começa, presta atenção agora, vamos lá, aqui começa. Fica decretada a suspensão imediata, cautelar e preventiva das funções ministeriais, administrativas e representativas, bem como um afastamento temporário de qualquer função de liderança eclesiástica. Deixa eu pular uma página aqui, é isso? Deixa eu pular uma página aqui para vocês lerem da outra página também, né? Aqui, ó. Vamos voltar aqui. Eita, eu tenho que voltar, né? Tem que voltar para aqui para ler a parte de baixo aqui. Pelo período de... Quanto período, meu Deus do céu? Deixa eu ver aqui. É que né? Pelo período da apuração do competente processo de ética disciplina dos seguintes membros da diretoria e do ministério. Olha para aí, ó. Primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente. Apagou o nome aqui, irmão, para não expor o nome dos pastores que estão sendo punidos. Terceiro vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, terceiro secretário. Olha, o pastor da filial em Piebata, né, e Ilha do Governador. Olha aí, pastor de Queimados, pastor da filial em Queimados, lá no bairro São Cristóvão e o bairro Copacabana, pastor de Vila São Miguel. Olha para aí, irmão, a quantidade de gente disciplinado por conta de ter se manifestado uma chapa opositora à chapa do presidente. Pelo amor de Deus. Em razão da presente medida cautelar, os referidos pastores ficam afastados da liderança das congregações, né, filiadas à região sobre sua responsabilidade, devendo retornar imediatamente à igreja matriz, onde permanecerão submetidos à orientação pastoral e administrativa do presidente até a conclusão do processo ético-disciplinar e ulterior deliberação dos órgãos competentes. A presente medida possui natureza preventiva, administrativa e disciplinar, não constituindo, neste momento, juízo definitivo de mérito, mas providência necessária à preservação da ordem, da unidade e da legalidade institucional. Segundo, da nomeação de pastores substitutos. Durante o período de afastamento cautelar, a condição pastoral, administrativa e ministerial da igreja, congregação, filiais e regionais, anteriormente dirigidas pelos pastores afastados, será exercida por pastores substitutos, os quais serão indicados e formalmente nomeados pelo pastor presidente do MIB, no uso de suas atribuições estatutárias e regionais. Olha para aí. É o que, rapaz? É impressionante. Deixa eu pular outra página aqui para você ler também essa outra página aqui. Ó. Vamos lá, vamos continuar aqui. Os pastores substitutos exercerão suas funções em caráter provisório, com os poderes necessários à manutenção do culto público, da disciplina eclesiástica e da ordem administrativa e da continuidade dos trabalhos da igreja. Tópico 3. Do bloqueio de prerrogativas da nulidade dos atos. Fica expressamente vedado aos pastores, ora suspensos, falar, agir
ou se manifestar em nome do MIB, representar a instituição perante terceiros, participar de qualquer ato administrativo, financeiro ou ministerial. Quaisquer atos praticados em desacordo com esta determinação serão considerados nulos de pleito direito, em pleno direito, né? Nos termos do artigo 33 do Estatuto Social, não produzindo efeitos legais, administrativos ou eclesiásticos. Disposição finais, para encerrar. Afirmo que a ordem será mantida e a disciplina eclesiástica será aplicada com firmeza e justiça, e a transição para a nova gestão regularmente homologada ocorrerá estritamente nos limites da lei, do Estatuto e do Regimento Interno, sobre a soberana direção de Deus. Sei. Exorto ministros e membros a perseverarem a comunhão, né? Submeter-se à autoridade constituída e evitarem o escândalo. Lembrando que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Aqui, ó, Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 2025. Pastor Emanuel da Silva, presidente do MIB, Ministério Bento Ribeiro. Rapaz, tá aqui. Pronto. É impressionante, impressionante, impressionante. Então, se você quiser ler com paciência, vá lá no canal do Fala Fariseu. Eu simplesmente vou encerrar com as minhas colocações aqui, falando sobre essa questão da Assembleia de Deus e essas eleições que acontecem nas convenções, muitas delas por aclamação, não por votação, muitas delas a membresia não tem voz e vez, mesmo que se você for lá reclamar alguma coisa, você não será ouvido. Não será ouvido. Infelizmente, a Assembleia de Deus virou um patrimônio familiar, um empreendimento onde a família do pastor presidente tem voz e vez. Lamentável uma situação dessa. Tá entendendo? Eu venho lutando contra esse tipo de situação há muitos anos aqui no canal. Pelo fato de ter pertencido à Assembleia de Deus, pelo fato de ter sido obreiro, né, presbítero desta instituição por 16 anos. Lutei muito contra os desmandos de muitas autoridades eclesiásticas, ordens absurdas, tá entendendo? Muitas ditaduras dentro da Assembleia de Deus. Uma coisa que a Assembleia de Deus cultivou durante muito tempo, né, é a cultura do intocável e do impecável, e a maioria dos escândalos cometidos é justamente daqueles que se dizem intocáveis e impecáveis. Os pastores, e principalmente os pastores presidentes. Certo? A maioria dos escândalos envolve pastores e principalmente pastores presidentes. Escândalos morais de todas as esferas que você possa entender aí. Mas a gente fala um negócio desse, a pessoa pensa que a gente está inventando coisa. Não estou inventando coisa. Dê uma olhadinha aí no conteúdo do nosso canal e você vai ver explicitamente que o que eu falo aqui é verdade, é fato. É fato. A Assembleia de Deus de hoje nada se parece com aquilo que começou há décadas atrás. Está entendendo? E depois que a Assembleia de Deus passou a adotar uma postura administrativa, né? O pastor presidente, inventaram esse negócio de pastor presidente, a coisa desandou, irmão. A coisa desandou. Centralizaram o governo dentro da Assembleia de Deus numa pessoa só. Tá entendendo? Ah, mas tem a diretoria. Não funciona. Não funciona, filho. Não funciona. Ah, mas a gente tem também o Conselho de Ética. Não funciona. Não funciona. Não funciona. Tá entendendo? Não funciona. Quem manda na Assembleia de Deus é o pastor presidente, ponto final, acabou-se. Eu já botei alguns pastores presidentes abrindo a boca aqui, tem vídeos aqui, dele dizer que eu sou pastor presidente e aqui quem manda sou eu. Eu já botei vários vídeos aqui falando sobre isso. E o povo não quer acreditar no Pedrosa, preferem acreditar no pastor presidente milionário que eles têm, né? O pastor de estimação. É impressionante. E assim vai a Assembleia de Deus no Brasil, né? De passo a passo para a grande apostasia. A grande apostasia.
Tá entendendo? Agora eu vou querer a sua opinião, o que é que você acha disso tudo? Deixe sua opinião aí nos comentários. Existem ditaduras na Assembleia de Deus? Deixa aí nos comentários. Na sua igreja, Assembleia de Deus, onde você congrega, existem ditadores? Né? Os ditadores inquestionáveis. Na Assembleia de Deus, como eu falei, é proibido questionar. Se você questionar, cuidado. Viu? Você vai para geladeiras eternas até a volta de Jesus. Na sua Assembleia de Deus, você já questionou alguma coisa? Assim, pastor, eu acho que isso aqui deveria ser desse jeito aqui, pastor. Mas o senhor está querendo ir por aquele lado. Por aqui não seria mais fácil, não? Será que ele acataria um conselho seu? Ou ele é daquele tipo pastor, ditador, inquestionável, impecável? Deixa aí nos comentários. Eu gostaria de saber se você também sofre essas perseguições, beleza? Uma vez mais eu lhe agradeço, Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, é um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Curta, comente, compartilhe, se inscreva, faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Deus abençoe a todos e até a próxima.